Capítulo 131. Uma vez que as rachaduras se espalharam até o topo da barreira, a profunda barreira de sangue finalmente se quebrou em incontáveis fragmentos espalhados de profunda energia. A lua caindo, estrela afundando de Yunti era parecida com um tigre livre. Avançando selvagemente, camadas após camadas de bombardeamento atingiram o peito de Feng Yu. Havia apenas menos de meio pé de distância entre a barreira e o peito de Feng Yu, e ainda ela trouxe um som ensurdecedor. Um tremendo som de pedras explodindo soaram perto dos ouvidos de Feng Yu. Ambas suas orelhas e cabeça foram imersas em um grande som de estrondo, e ele sentiu como se uma grande marreta tinha atingido seu peito. Um jato de sangue jorrou de sua boca conforme seu corpo voou para trás como uma flecha. Enquanto ele voava para trás, o poder violento da lua caindo, estrela afundando, cavou um barranco profundo no chão. O corpo de Feng Yu voou para fora do estágio acima das multidões de espectadores firmemente amontoados, viajando quase 20 pés antes de esmagar no chão. Depois, ele rolou por um tempo como uma cabaça rolando, então deitou-se no chão, para nunca fazer outro movimento. Uma piscina de sangue escarlate se espalhou lentamente sob seu corpo. Nesse momento, foi como se o mundo inteiro tivesse caído num silêncio assustador. Yunti recuou lentamente sua mão. Em sua frente, um desfiladeiro medonhamente profundo se estendia para frente por 10 pés. Um sorriso frio brilhou em sua boca. Ele era um homem que nunca tratava seus inimigos com sequer um farrapo de piedade. Se não houvessem pessoas de fora aqui, ele não teria hesitado nem por um momento em matar Feng Yu. Mas esse era o profundo Palácio Vento Azul depois de tudo, e ele estava para se tornar um discípulo do profundo Palácio Vento Azul, então ele absolutamente não daria um golpe fatal em Feng Yu. Porém, pelo menos até o próximo mês, Feng Yu nem mesmo deveria pensar em sair da cama, muito menos usar profunda energia. Além do mais, a destruição forçada da profunda barreira de sangue também causou um dano considerável para sua vitalidade e profundas veias, então o resultado definitivamente não seria mais tão simples quanto a diminuição de um nível da profunda força. Nenhum único som podia ser ouvido de todas as testemunhas. Vendo o meio morto Feng Yu, que tinha sido arremessado várias dezenas de pés de distância, e o longo e profundo barranco, um ar frio surgiu em seus corpos. Todos eles olhavam para Yunti como se ele fosse um monstro. A habilidade mais forte de Feng Yu era a defesa. Ele não tinha atacado e tinha concentrado toda a sua profunda energia em defender, mas mesmo sob a condição de usar uma técnica proibida que ameaçava sua vida, Yunti ainda conseguiu o ferir gravemente com 3 movimentos. Ninguém duvidava disso. Se isso não tivesse sido um atacando e o outro defendendo e fosse uma luta real, Feng Yu ainda assim seria derrotado por Yunti, possivelmente ainda mais rápido e ainda mais miseravelmente. 10º nível do domínio profundo nascente, derrotando completamente alguém do 3º nível do domínio profundo verdadeiro. E isso não era apenas a diferença de 3 níveis, mas também a divisão entre os domínios. Todos os espectadores originalmente tinham pensado que esse fato era completamente impossível. No entanto, essa situação tinha realmente acontecido em frente aos seus olhos, e derrubaram seus conhecimentos anteriores. Tin Vuo, que estava residindo no pavilhão, já tinha se levantado. Com a profunda força do domínio profundo da Terra, e o status de instrutor do Palácio do Meio do profundo Palácio Vento Azul, ele tinha um vasto campo de experiência. Ele tinha um estado mental imóvel, e ainda sua expressão estava colorida de vermelha. Nesse momento, ele finalmente tinha começado a perceber o porquê Lan Shuiru tinha sido tão insistente escolhendo ele. As artes secretas do coração de monarca, que podia examinar o potencial de uma pessoa para uma extensão, era realmente digna de seu nome. Esse pirralho que você trouxe aqui realmente é incrível. Atrás de Tin Vuo, um homem de meia idade com uma barba que pendia em seu peito, que estava vestido com um manto verde, se aproximava lentamente. Sua aparência parecia com a de Tin Vuo, mas ele parecia levemente mais jovem. Ele ficou ao lado de Tin Vuo e assistia a Yunti no estágio com um rosto cheio de elogio. Ele é alguém que a princesa Kei selecionou.
Tinvuiou disse lentamente. Oh! O homem de meia idade mostrou um rosto um pouco chocado, então concordou levemente e caiu fundo em pensamentos. Yun-che, que estava no estágio, tinha se tornado o foco de todo mundo há muito tempo. Especialmente dos discípulos novos que tinham acabado de passarem na avaliação, não importa se era homem ou mulher, os olhos de todos estavam cheios com um fanatismo imbatível. Os discípulos que tinham sido duramente derrotados por Feng You antes, ficaram todos cheios por uma admiração fanática, todos eles sentiam gratidão e um sentimento de estarem vingados. Yun Xiaofan levantou-se teimosamente, embora seu corpo sofria uma dor insuportável, sua boca revelou um sorriso agradavelmente surpreso enquanto ele olhava apaixonadamente para Yun-che com adoração. O choque no coração de Sikongdu durou por muito tempo antes dele reprimi-lo lentamente. Outros podiam não estarem cientes, mas ele entendia claramente o quanto poderosa a profunda barreira de sangue de Feng Yu era. Mesmo um praticante do 10º nível do domínio profundo verdadeiro como ele não seria capaz de quebrar a barreira com um golpe se ele não fosse sério. Não é à toa que o instrutor Tino estimou tanto, e tinha vindo pessoalmente para assistir seu processo de avaliação. Ser capaz de exibir um poder tão assustador no 10º nível do domínio profundo nascente, é impossível não ficar chocado pelo talento desse garoto. A preocupação e avisos que ele tinha dado antes eram completamente desnecessários. O olhar de Yun-che olhou para o corpo de Feng Yu, então varreu em volta até finalmente aterrissar no corpo de Aoyan. Quando Feng Yu tinha sido arremessado no ar, o rosto de Aoyan ficou pálido num instante. Nesse momento, quando ele repentinamente fez contato com o olhar frio de Yun-che, seu corpo inteiro tremeu e ele deslizou 2 passos para trás inconscientemente em pânico. Seu rosto estava cheio de medo e miçangas de suor rolavam inconscientemente em sua testa. Yun-che riu em desdém e olhou para outro lugar. Virando-se para o instrutor Tin que tinha uma expressão extremamente feia, ele o chamou brilhantemente: Instrutor Ti, você testemunhou pessoalmente esse evento todo. Esse pacto dos 3 movimentos entre eu e Feng Yu, eu devo ser o vencedor, certo? De acordo com o acordo que fizemos antes, de agora em diante, onde quer que eu esteja, Feng Yu deve andar para trás. Para todos os meus amigos presentes, por favor testemunhem. A expressão do instrutor Ti ficou incerta por um momento. Ele rangeu seus dentes, e disse enquanto se abraçava: Yun-che. Mesmo se você for o vencedor. Isso era somente uma experiência de aprendizado, e ainda você atacou com a mão tão pesada. Com um coração tão perverso, como você seria apropriado para ser um discípulo de meu profundo palácio Vento Azul? Ah! Yun-che riu desdenhosamente, e disse levemente: minha profunda força está apenas no 10º nível do domínio profundo nascente, e Feng Yu está no 3º nível do domínio profundo verdadeiro. A diferença entre nós é muito grande, então eu não tinha razão para não exibir meu poder total, certo? Apenas, como eu poderia saber que embora Feng Yu tenha uma profunda força tão grande, ele é apenas um idiota que não pode sequer receber um ataque de um praticante do domínio profundo nascente, você realmente pode me culpar por isso. Além do mais, Feng Yu também disse antes, quando discípulos treinam, ficar ferido é uma ocorrência comum, e até mesmo o instrutor Ti aceitou isso. Feng Yu feriu seriamente Yun Xiaofan, e ainda você não o reprimiu nem um pouco. Agora que eu feri Feng Yu você me critica e até mesmo disse que não sou apropriado para ser um discípulo do profundo palácio Vento Azul. Isso, é um pouco forçado agora, não é? Instrutor Ti era um instrutor no profundo palácio Vento Azul depois de tudo. Quanto aos discípulos do profundo palácio, nem mesmo um discípulo do palácio interno não ofenderia um instrutor, discípulos do palácio do meio e do palácio externo nem mesmo considerariam essa noção. Mas que tipo de temperamento Yun-che tinha? Quem quer que o dava consideração, ele daria consideração. Quem quer que não o desse consideração, mesmo se fosse Deus, ele definitivamente não o daria nem um pouco de consideração. Porque o instrutor Ti não pensou que Yun-che, um quase discípulo do profundo palácio, ousaria acusá-lo e ridicularizá-lo na frente de todos. Além do mais,
tudo o que ele tinha dito era justificado, fazia perfeitamente sentido, não tinha uma única gota de informação fora, e o forçou para uma posição onde ele não podia responder. Ele podia apenas ficar lá com um rosto completamente colorido de vermelho pela vergonha, e suportar sua raiva enquanto não era capaz de reagir a isso. Sikong-du se aproximou, e disse enquanto sorria alegremente, Elder-Ti, sobre essa avaliação Yun-Ti definitivamente passou, certo? Yun-Ti também foi o vencedor do Pacto dos Três Movimentos com Feng Yu, e todos os espectadores presentes podem testemunhar. Eu acredito que o instrutor Ti, que é justo e correto, não deve ter nenhuma objeção. E também, Yun-Ti derrotou o discípulo Feng Yu na avaliação, então, ele pode entrar no profundo palácio, o que significa que ele tem o direito de entrar diretamente no palácio do meio. O instrutor Ti não deve ter nenhuma objeção a isso, certo? Quanto às batalhas restantes da avaliação, já que Feng Yu sofreu ferimentos sérios, esse discípulo pode completar a tarefa. O que você acha disso, instrutor Ti? O rosto do instrutor Ti tremeu um pouco. Ele segurou sua respiração por um tempo, e podia somente responder agressivamente com um som de Ramph. Esse evento ocorreu na Praça Central, e incontáveis espectadores testemunharam o processo inteiro pessoalmente. Mesmo se ele quisesse proteger Feng Yu, simplesmente era impossível punir ou fazer as coisas difíceis para Yun-Ti. De outra maneira, ele não ficaria no profundo Palácio Vento Azul por muito tempo. Entrar no Palácio do Meio diretamente. Sons de exclamações se espalharam através da multidão. Especialmente aqueles que tinham acabado de entrar no profundo palácio e aqueles que tinham ficado presos no palácio externo por um longo tempo, que eram discípulos que não podiam sequer ter esperanças de entrarem no Palácio do Meio, seus rostos ficaram cheios de inveja. No profundo Palácio Vento Azul, se alguém quisesse entrar no Palácio do Meio, a profunda força teria que estar no mínimo no terceiro nível do domínio profundo verdadeiro. Feng Yu podia ser considerado apenas um dos discípulos mais inferiores do Palácio do Meio. Enquanto Yun-Ti estava somente no 10º nível do domínio profundo nascente, ele tinha derrotado Feng Yu na frente de todos, então ele definitivamente era qualificado para entrar no Palácio do Meio. Bem nesse momento, um uivado trovejante soou de repente através da multidão de pessoas. Saiam do caminho. Quem é Yun-Ti? Traga seu rabo aqui. No meio dos gritos, a multidão foi forçadamente dividida. Um alto e musculoso, homem de grosseiramente 20 anos de idade caminhava. Atrás dele, chocantemente, caminhava Murongie. Toda a metade direita do rosto de Murongie estava inchado, o sangramento do ferimento tinha parado, mas o ferimento sangrento continuava bastante assustador. Uma vez que ele viu Yun-Ti no estágio, seus olhos olharam totalmente abertos e apontou para ele. Gritando, primo. É ele foi a pessoa que me atingiu. O bracelete daquela pessoa. Ele também é um discípulo do Palácio Interno. Ele é o Murongie, colocado em 73º na profunda lista divina. O que está acontecendo? Esses discípulos do Palácio Interno que não aparecem na maior parte do ano, 2 deles atualmente aparecerão hoje. Eu ouvi que o pai desse Murongie é o Marechal do Campo Norte. Não apenas seu talento é assustador, sua influência também é monstruosa. Parece que ele veio por Yun-Ti. Yun-Ti não poderia tê-lo ofendido, certo? Ofender um discípulo do Palácio Interno, que também é o filho do Marechal do Campo Norte, ele terá sua partilha de problema mais tarde. Seguindo o dedo apontando de Murongie, Murongie olhou para Yun-Ti por um momento, então voou para o estágio com um pulo. Ele olhou friamente para Yun-Ti, então, você é Yun-Ti? Isso mesmo. Uma vez que ele viu Murongie, Yun-Ti entendeu o que tinha acontecido. Tin Vuo tinha acabado de avisá-lo sobre o primo de Murongie, Murongie. Realmente, depois que ele tinha batido nesse pedaço de madeira inútil, ele tinha exibido um comportamento de lixo, e correu, chorando e gritando, pela ajuda de alguém mais poderoso. Foi você que bateu no rosto dele? Murongie apontou para Murongie, e perguntou com um olhar sombrio. Isso mesmo, eu fui a pessoa que bateu nele.
Yunti admitiu muito calmamente. Muito bom. Murongui concordou lentamente. Seus olhos brilharam subitamente conforme seu corpo atacou para frente, trazendo sopros violentos de ar turbulento. Sua mão direita formou uma garra, e agarrava na garganta de Yunti como uma águia. Justo quando Murongui se moveu, uma figura brilhou do lado. Profunda energia explodiu para frente, e uma palma esmagou contra a garra direita de Murongui. Com um bang, ambas pessoas voaram para trás. Um som de quebra ressoou do ponto que eles fizeram contato, e o estágio de 1 metro de altura feito de pedra quebrou-se diretamente. Uma rachadura de meio pé de largura se espalhou diretamente para o topo do estágio, dividindo o estágio bem abaixo do centro. Um sopro de profunda energia se espalhou para frente, quase empurrando Yunti. Ele ficou chocado em seu coração, esses realmente eram discípulos do palácio interno, mesmo o resultado de seus golpes continham um poder tão espantoso. Murongui aterrissou no topo do estágio e quase caiu. Ele repentinamente ergueu sua cabeça, olhou para a pessoa que o atacou, e gritou: Secondo, qual o significado disso?